Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que este domingo possa ser um domingo abençoado para você e para toda a sua família. Que a presença do Espírito Santo te guie, te oriente e te proteja em todo o tempo. Louvado seja Deus por esse tempo abençoado de escola dominical que Ele nos preparou, né? Um domingo tão maravilhoso, onde podemos provar das misericórdias e graça dele derramada sobre a nossa vida por mais um dia. E um tempo separado também para juntos, espiritualmente, o buscarmos, o conhecermos mais e nos aprofundarmos mais na sua palavra, aquilo que Ele tem para nós, para nos moldar e nos transformar. Vamos começar esse tempo, meus irmãos, orando. Queria que você fizesse uma oração de gratidão a Deus, primeiramente pela sua vida, né? Porque você está aqui hoje, porque as misericórdias dele se renovaram sobre sua vida por mais um dia. Agradeça a Ele. Chame sua família para perto, se você está com ela, se você está em casa. Se você estiver sozinho, não tem problema. Se concentre agora em Deus. Converse com Ele em oração. Agradeça a Ele, louve a Ele, o adore nesse tempo de escola dominical. Começando agora com esta oração. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, primeiramente por quem Tu és, um Deus que não nos desampara, um Deus que está sempre presente conosco, Pai, em todos os momentos, nos bons, nos ruins, e que se tem feito presente também nas situações adversas da vida, Pai. Obrigado porque em meio às tempestades ao deserto, nós temos um lugar seguro para nos refugiarmos, que é no Senhor, Pai. Obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou por mais um dia, Pai. E hoje, se estamos respirando, se estamos vivos, é graças ao Senhor, Pai. É graças ao Teu cuidado, ao Teu grande amor por nós. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo esse vídeo, aqueles que não podem assistir por algum motivo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos conservado vivos, o Senhor tem nos libertado de várias coisas, Pai, que tem nos aprisionado e nos afastado do Senhor. Obrigado que o Senhor tem nos livrado de várias coisas, de pegar essa doença, Covid, Pai, ou outras doenças. Obrigado, porque em tudo nós vemos a Tua boa mão. Obrigado pela provisão do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor para caminhar conosco, Pai. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Nós te louvamos porque em tudo que diz respeito à nossa vida, nós sabemos que o Senhor está junto conosco, Pai, nos abençoando e agindo em nós e através de nós. E é por isso que nós te louvamos, bendizemos e pedimos. Tome conta dessa escola dominical, desse tempo, que o Senhor possa falar aos corações de forma profunda aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção! Então vamos hoje continuar nossa série de estudos e eu te convido a abrir no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós já falamos, um pouco sobre vencendo o sofrimento, foi a primeira aula, dessa nova série de estudos da Escola Dominical. Semana passada falamos sobre vencer a desesperança, que tem tanto acometido o nosso coração, a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre algo também que tem afetado muito a vida de todas as pessoas, talvez a minha, a sua também, e principalmente devido a esse momento que estamos vivendo de pandemia, de isolamento. Momento esse onde a gente não pode se relacionar tanto com pessoas como antes. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a solidão. E para isso nós vamos ler esse texto primeiro, esse versículo, essa porção da palavra de Deus. Gênesis 2, versículo 18. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus irmãos, o texto aqui diz, não é bom que o homem esteja só. O Criador aqui, o nosso Deus, Ele estabelece aqui com essas palavras a necessidade profunda que todos nós temos de ter uma companhia, ou seja, de ter pessoas ao nosso redor. Isso é uma necessidade humana desde a criação. Entretanto, a solidão tem se tornado um mal universal.
Não há quem não tenha sentido ou se sente só, mesmo talvez estando em uma grande cidade, um condomínio, mora talvez em um condomínio populoso, ou uma casa, vive em uma casa cheia de gente. A solidão é uma realidade na vida de milhões e milhões de pessoas. E talvez esteja sendo uma realidade na sua vida hoje. Para alguns, a solidão é uma sensação temporária, ou seja, ela vai e vem. Para outros, a solidão faz parte da sua existência já. Ou seja, como um membro do seu corpo. São pessoas cronicamente solitárias. Em qual delas você se identifica? Você é aquele solitário, aquela pessoa que sente solidão, mas em alguns momentos da vida, ou você é aquele que tem vivido uma solidão crônica ou constante, ou uma solidão que você já vem trazendo há muitos e muitos anos. Os psicólogos ainda não sabem se há apenas uma sensação de solidão ou vários tipos diferentes. O que podemos saber é que há diferentes causas e diferentes intensidades, ou seja, várias coisas podem ter levado a você a ter esse tipo de solidão e talvez a intensidade dela seja diferente de uma outra pessoa. Então isso a gente pode afirmar, mas agora, se existem vários tipos de solidão, os psicólogos, aqueles que estudam a mente humana, ainda não conseguem identificar. O psicólogo americano Robert Reis, ele sugere dois tipos ou duas circunstâncias que geram a solidão, ou que a solidão gera, na verdade, A primeira é o isolamento emocional. Esse isolamento emocional é o quê? Ele é produzido pela falta de uma relação profunda e emocionalmente satisfatória com alguma pessoa, ou com várias pessoas, Um exemplo é a relação entre marido e mulher. Pessoas estão se isolando emocionalmente dentro de seus lares. Muitas vezes maridos não conversam mais com as suas esposas, as esposas com os maridos. Isso tem gerado solidão. As pessoas têm se sentido sós, mesmo tendo pessoas ao seu redor. Talvez filhos. Isso é uma coisa que nós pais, principalmente, precisamos tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos deixando nossos filhos solitários. Às vezes a gente está até presente, mas não dá a atenção devida que eles precisam para se sentirem amparados e para se sentirem seguros. Nós precisamos rever isso. E então nós vemos que esse isolamento emocional às vezes acontece dentro de casa. Os filhos não conversam com os pais com os filhos, os cônjuges entre si. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Existe também o outro, que é o mais conhecido, talvez o que a gente tem enfrentado muito, enfrentou nesse ano e tem enfrentado ainda. O isolamento social, A gente tem, devido à Covid, nós temos tido restrição de ter contato com pessoas, De nos relacionarmos com pessoas de forma mais profunda, talvez. Então isso daí tem talvez gerado, a consequência de não termos mais aquele aprofundamento, aquela amizade, Ou várias amizades, ou círculos de amizades, onde nós nos encontrávamos, conversávamos. Isso talvez tenha sido afetado, tem sido uma consequência direta da Covid, onde as pessoas têm que estarem longe uma da outra para não se contaminarem. Então nós vemos que também existe então o isolamento social. Então são dois tipos, Duas consequências geradas pela solidão: o isolamento emocional e o isolamento social. Mas aí vem a pergunta: por que as pessoas são solitárias? O que leva uma pessoa a sentir-se solitária? Você já parou para pensar? Você que está sofrendo com a solidão, você já parou para pensar por que as pessoas são solitárias? Qual foi a causa que levou essa pessoa a viver essa solidão? Aqui temos algumas opções, Uma lista aqui de coisas, de diversas causas que podem ter levado à solidão. Levam pessoas à solidão. Dificuldades pessoais de fazer ou conversar com amigos. Tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer amigos, de puxar uma conversa, de criar ou de começar um relacionamento com uma outra pessoa. E outros têm aquela dificuldade de conservar os amigos que já têm. Então talvez essa dificuldade na vida da pessoa faça com que ela se isole de outras pessoas, ou ela não tenha contato com outras pessoas, fazendo com que ela viva
em solidão. Para muitos pode ser a falta de confiança em si mesmo e nos outros. Em si mesmo por quê? Talvez ele ache que ele não é capaz de manter um relacionamento de amizade, ou um casamento, ou qualquer tipo de relacionamento, porque ele não confia, ele não tem confiança em si próprio. Ou talvez ele não tenha confiança nas pessoas. Sabe aquela pessoa que é desconfiada? Que não confia em ninguém? Que qualquer pessoa que chegue perto dela, ela já olha diferente. É lógico, né? Na quarta-feira mesmo nós falamos, né? Maldito homem que confia no homem, mas a confiança aqui no caso não é sobre a nossa vida, né? De alicerçar nossa vida naquela pessoa, mas de nos relacionarmos com ela, né? Então nós precisamos também nos relacionar e para isso nós precisamos confiar em algumas pessoas. Agora aquele que não confia em ninguém, então ele vive solitário, porque qualquer pessoa que chegar perto dele, ele acha que a pessoa está querendo talvez se aproveitar dele de alguma forma, está chegando com outras intenções e isso o afasta de relacionamentos. Então a solidão se torna uma realidade na vida dessa pessoa. Outros podem se sentir solitários por causa da rejeição de pessoas ao redor dele. Aquelas pessoas que são rejeitadas por outras que estão ao redor dele. Isso causa o quê? Solidão. A gente vê muito isso em adolescentes, jovens, até crianças, né? Tem aquelas panelinhas, né? E às vezes vão excluindo uma pessoa. E essa pessoa vai se tornando o quê? Uma pessoa solitária. Uma pessoa que sofre. A solidão, meus irmãos, é um sofrimento. Nós sabemos disso. A solidão não é algo bom para ninguém. Ninguém queria passar por isso, pela solidão, ou seja, viver só. Porque a nossa essência, como nós vimos no texto, nós somos criados por Deus para vivermos em comunidade, vivermos em comunhão, vivermos com pessoas ao redor. Então sempre a solidão é algo que machuca e é algo que não faz parte da essência do ser humano. O ser humano não foi criado para viver só. Outras causas, pode ser uma mudança de residência ou de cidade, né? A gente viveu isso, né, no comecinho do ano, por mais, né, que os irmãos nos acolheram muito bem, calorosamente, mas toda vez que a gente tem uma mudança, né, a gente veio lá de Mogi Guaçu para cá no começo do ano, a gente se sente um pouco mais solitário, né? Porque a gente já não tem mais aqueles contatos com as pessoas que nós tínhamos, amigos, familiares. Então a gente começa, né, um novo ciclo, fazendo novas amizades, né? Começando novos relacionamentos. Então isso gera um pouco de solidão, né? Isso já passou, graças a Deus a gente já tem sentido em casa aqui em Guarapuava, aqui na igreja, né? Os irmãos nos trataram muito bem durante todo esse ano. A gente louva a Deus pela vida de cada um. Mas é algo que pode, talvez, gerar solidão, uma mudança de cidade, de residência, né? A morte de uma pessoa amada, né? Às vezes a pessoa perde alguém, algum familiar, alguém, um amigo, alguém muito próximo. Isso faz com que ele se isole do resto do mundo. Isso faz com que ele viva uma solidão. Ou talvez aquele casal, né? Que só tinha os dois, viviam os dois juntos. Um falece, o que acontece? O outro fica solitário. Pode ser também o fim de um casamento. Isso também traz solidão. As pessoas terminam o relacionamento, o casamento. Isso gera solidão, e solidão profunda, que machuca, que talvez demora muitos e muitos anos para cicatrizar, para curar, para ser melhorada, né? Por ser aposentado, é uma razão, por incrível que pareça. Pessoas, enquanto estão trabalhando, estão ali na ativa, né, nos seus trabalhos, nas suas empresas, eles têm contato com várias pessoas, mas aí chega a aposentadoria. Aquilo que quando nós somos jovens almejamos, mas quando chega de fato, a gente começa a se lamentar. Fala, opa, mas eu não sabia que era desse jeito. Eu acho que era melhor eu estar trabalhando, né? Tá me relacionando com pessoas, tendo o convívio de outras pessoas, né? Então a aposentadoria tem sido uma causa de muitas pessoas viverem essa solidão ou viverem de forma solitária. E a última coisa é a falta de relacionamento entre os familiares, né? Às vezes, como eu disse, né? Estamos dentro de uma casa, talvez com muitas pessoas, mas se não há relacionamento entre elas, isso causa o quê? Solidão. As pessoas se sentem sós. Então nós vemos aqui o sentimento de solidão. Nos faz nos sentirmos separados das outras pessoas, né? Que são importantes para nós. A solidão, ela dá essa impressão de separação. Parece que a gente está distante. Sentir-se solitário é sentir-se desligado. A gente parece que não está conectado a uma pessoa, né? Quando a gente está se sentindo só ou com solidão, a gente acha que a gente não está conectado com ninguém. A solidão é um indício de que
da nossa necessidade de ter relacionamentos íntimos e sólidos com outras pessoas. A solidão, então, como eu disse, não faz parte da nossa essência. E quando ela vem sobre a nossa vida, a gente percebe essa necessidade que nós temos de ter contato, de nos relacionarmos com outras pessoas. E aqui está uma realidade. A solidão não é a mesma coisa que estar só. A solidão é sentir-se só. Deu para reparar a diferença, meus irmãos? A solidão não é quando a pessoa está sozinha, mas é quando ela se sente sozinha. Por isso que eu disse, a solidão ela pode acontecer com pessoas que vivem cheio de gente ao redor, mas mesmo assim ela pode se sentir só, solitária. Não quer dizer com a presença física de pessoas, mas tem a ver com o laço emocional, espiritual que nós temos um para com o outro. Um casal pode estar um do lado do outro e estarem solitários. Pastor, mas eles estão juntos ali. Mas se eles não tiverem contato, não tiverem um relacionamento, eles estão sós. A solidão é presente. E quando estamos com muitas pessoas ao redor, mas sem ter contato com nenhuma delas, nós nos sentimos solitários. Essa é a solidão. Então, mas aí o que nós podemos detectar é uma pergunta que surge. Por que a solidão, então, é algo estranho para o ser humano? Primeira coisa, porque ele é um ser social. O ser humano é um ser social. Nós fomos criados para vivermos uns com os outros, com outras pessoas, não para vivermos sós. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim também, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira pessoa no plural aqui, né? Afirma que Deus é o único, porém em três pessoas, é a Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos eles estavam presentes na criação, eles têm relacionamento entre eles, sendo um Deus em três pessoas distintas. Existe um relacionamento constante entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, ao criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele criou também um ser social. Fomos criados para conviver com outras pessoas, para nos relacionarmos entre si, para amarmos e sermos amados. Fomos criados para desfrutar do relacionamento bilateral, ou seja, contato com pessoas que estão ao nosso redor, relacionamentos com aqueles que estão ao nosso lado. Assim como as pessoas da Trindade Santa desfrutam de um relacionamento entre si, nós também precisamos desfrutar dessa presença e dessa comunhão uns para com os outros. Então nós vemos aqui que existe um relacionamento entre Deus e a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Ele nos cria imagem e semelhança, isso tem a ver também com a forma de nos relacionarmos. Como Deus, em sua Trindade Santa, se relaciona um com o outro, nós também, por termos a sua imagem e semelhança, precisamos nos relacionar com outras pessoas. E aí, há outro motivo também, porque precisamos de companhias idôneas. Uma pessoa complementa a outra. Então nós vemos aqui, né, por que a solidão é algo estranho? Porque nós precisamos de companhias. E companhias idôneas. O idôneo aqui, quando a palavra diz, né, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é o quê? Tem a ver com complemento, tem a ver com algo ou alguém que vai complementar o outro. Então, quando Deus cria a mulher ali, né, na criação, Ele cria a mulher para complementar o homem, ou seja, aquilo que o homem tem complementa a mulher, aquilo que ela tem complementa o homem. Então, os dois, por isso que aí surge o casamento, né, se tornam uma só carne, ou seja, estão ligados, um complementando o outro. Então, nós precisamos desse tipo de relacionamento. Os seres humanos, eles se completam. Pode ver que ninguém é igual a ninguém. Por quê? Porque o que falta em um, existe no outro. E isso faz com que nós nos encaixemos, né? Na igreja nós vemos isso, né? É um corpo. A igreja é um corpo. E nós vemos que cada pessoa tem as suas características, né? Tem os seus dons próprios, dados por Deus. E isso serve para quê? Para que haja um encaixe, para que haja um complemento, para que tudo isso junto se torne uma coisa uniforme. É por isso, então, que nós precisamos de companhias idôneas. Por isso que a solidão, ela se torna algo estranho para o ser humano.
porque ele precisa de outra pessoa para se complementar. Ou seja, aquilo que falta nele, ele achará em outra pessoa. Nós vemos isso como necessário para a vida. Porque quando a pessoa vive só, ela sabe que está faltando algo nela. E esse algo, na verdade, é um relacionamento com outra pessoa. Mas eu digo, por que a solidão se tornou, então, uma constante companheira aos homens? Qual que é a raiz da solidão? Por que ela surgiu e por que hoje ela é uma companheira do ser humano? A raiz da solidão, meus irmãos, é o pecado original. Pecado lá de Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3. Se você olhar aqui para frente, você vai ver. Ao desobedecer a Deus, Adão e Eva, ou seja, a humanidade ali representada nessas duas pessoas, achavam-se separados dele e um do outro. Quando eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo, houve uma separação do ser humano com Deus, mas também ao mesmo tempo do ser humano de um para com o outro. A intimidade foi aniquilada porque a integridade foi perdida, ou seja, a confiança ali acabou, né? O homem já não olhava para Deus como da forma que ele era, de verdade, da forma que ele criou o ser humano para o enxergá-lo, por causa do pecado. Porque o pecado automaticamente e imediatamente afetou o coração, a mente do homem, o seu olhar e tudo que diz respeito ao ser humano. Então ele se afastou de Deus, ou seja, ele se tornou uma pessoa solitária e também se afastou um do outro. Nós vemos que houve uma quebra na relação, da intimidade de Adão e Eva. E isso também trouxe o quê? Isolamento de um para com o outro. Um olhou para o outro, viu o outro nu, isso para ele já foi estranho, porque os seus olhos tinham sido abertos, então eles se esconderam, ou seja, houve ali solidão. A solidão entrou no mundo, juntamente com o pecado. O pecado trouxe o terrível isolamento de Deus, do ser humano com Deus e do ser humano com o próximo. Então a raiz da solidão, ela surgiu no pecado. O pecado original é a raiz da solidão do ser humano. A partir disso, então, vemos muitas coisas isolando as pessoas, cada vez mais de Deus e do próximo. Uma das coisas que nós temos visto, meus irmãos, o avanço tecnológico. Hoje o celular tem sido um instrumento que era para ser uma bênção, que era para ser muito bem usado, mas tem sido um instrumento que tem deixado pessoas solitárias. Por quê? Pessoas têm se isolado por causa do celular, por causa da internet. Pessoas passam o dia navegando no celular, conversando com outras talvez, mas se sentem sós. Por quê? Aqueles que estão ao redor dele, de fato, ele não tem contato. Sempre tem, né, aquelas figuras que nós vemos, ou andando por aí você vê aquela mesa de amigos, cada um com seu celular conversando com outras pessoas que estão distantes, ou pesquisando outra coisa, e não se relacionando entre si. Então veja aqui que o avanço tecnológico trouxe, infelizmente, consigo também a solidão no coração dos seres humanos, porque por causa desse avanço do celular, da internet, nós vemos as pessoas cada vez mais se isolando umas das outras. Posições sociais, né, têm trazido isolamento, pessoas de um nível social não se relacionam com outras, por falta de confiança, aquilo que nós dissemos no início, por outras coisas, né, por achar que sempre as pessoas vão talvez buscá-lo por interesse, isso traz isolamento. Também a classe mais pobre, talvez, enxergue também, eu não consigo me relacionar com outra classe. Isso tem trazido nessa consequência da solidão. As pessoas têm vivido solitárias, talvez por causa da posição social, ou talvez pela preferência política, algo que nós temos visto dos últimos anos para cá, né, se afunilando. Eu sou de partido A, sou do partido B, eu sou do C, e as pessoas têm quebrado relacionamentos por causa disso. Isso tem trazido discórdias e separação, e pessoas têm vivido solidão por causa disso. E outro motivo, talvez seja muito presente na vida de todas as pessoas, é a falta de perdão. A falta de perdão tem trazido a realidade da solidão na vida das pessoas, tem deixado pessoas solitárias, porque às vezes ou você fez algo para alguém e não houve perdão, ou alguém fez algo para você e isso faz o quê? Uma quebra de relacionamento. Então existem duas pessoas que estão vivendo separadamente, e isso traz o quê? Solidão. Mas então nós vemos, depois de tudo isso, meus irmãos, aí você vai me perguntar, pastor, mas como que eu resolvo isso? Qual que é o remédio para eu curar a solidão? Talvez, como eu disse, seja uma realidade na sua vida.
O remédio para a solidão, meus irmãos, é buscar intimidade com Deus. A vida sem se relacionar com Deus é uma vida vazia, triste, sem sentido. O homem por si se afastou de Deus e passou a viver a pior de toda a solidão, que é o distanciamento de Deus. Passou a viver longe, distante da presença do Criador. Então, Deus, conhecendo o coração humano e sabendo que ele nunca o buscaria, manda o seu Filho Jesus para a terra, para morrer em nosso lugar, perdoando a nossa dívida para com ele, nos proporcionando assim olhar para o nosso Senhor novamente e tendo a capacidade, a possibilidade de buscar novamente. Hoje nós temos o canal que nos liga a Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho. Ele é o nosso mediador, que nos leva a nos relacionarmos novamente com o nosso Criador, com Deus Todo-Poderoso. Então hoje nós não precisamos mais viver solitários. O nosso Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo, meus irmãos. Dia a dia, momento a momento, nós temos a companhia do próprio Deus em nós. Então nós vemos aqui o Espírito Santo, qual nos consola, nos reanima, nos direciona, intercede ao Pai por nós. Se todos te rejeitam, o nosso Deus não te rejeita. Ele te aceita como está. Se você não for ouvido por ninguém, Deus está pronto a te ouvir. Sempre está atento àquilo que você fala. Se ninguém se importa com o que você está sentindo, Deus se importa. E Ele te sustenta. E Ele te reanima. Quando nos sentirmos sós, lembremos que existe um Deus que sempre está conosco e nunca nos deixa. Fale com Ele em oração e Ele te responderá através da sua palavra. Você está se sentindo só, meu irmão, minha irmã? Busque a Deus, busque se relacionar com Deus. Hoje nós temos essa possibilidade por causa de Jesus Cristo. Hoje não é mais o pecado que nos impede de chegarmos a Deus, mas sim quando a gente deixa de olhar para Ele como sendo a nossa fonte de vida e sendo a pessoa principal pela qual nós devemos nos relacionar. E aí, a partir desse momento que nós começamos a buscar um relacionamento com Deus, e faça isso em oração, faça isso através da leitura da palavra. Deus fala conosco a todo momento e principalmente através da sua palavra. É o meio eficaz e o mais eficaz que Deus fala conosco. Assim, quanto mais íntimos dele nós estivermos, mais fácil será de nos relacionarmos com outras pessoas também. Porque Ele vai nos capacitando, nos possibilitando, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para nos relacionarmos com outras pessoas. E assim a solidão já não será mais uma realidade na nossa vida, meus irmãos. Mais relacionamentos saudáveis e profundos teremos. Mais amigos sinceros. Mais alegre nós viveremos. A solidão, meu irmão, não precisa ser uma realidade na sua vida. Busque se relacionar com Deus e com as outras pessoas. Então o remédio para você não viver mais essa solidão é buscar se relacionar com Deus. E você pode fazer isso aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, andando na rua, em qualquer lugar. Se relacionando com Deus. E a partir disso você não terá mais esse sentimento de solidão no seu coração. Porque a presença dele será o suficiente para espantar a solidão da sua vida. E assim você também será possibilitado e capacitado a se relacionar com outras pessoas. E que isso seja uma realidade na sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe, te capacite e te faça viver em comunhão com Ele principalmente e com as outras pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é rica, que é eficaz, que nos exorta, que nos reanima, que nos reorienta, que nos direciona, Pai. Obrigado por essa escola dominical que tivemos hoje, que trouxe mais um problema existencial que nós enfrentamos na nossa vida, que é a solidão, Pai, que é o isolamento de relacionamento contigo, com outras pessoas. Isso faz mal para nós, porque fomos criados para vivermos em comunhão contigo e comunhão com outras pessoas. O homem não foi criado para viver só. Mas obrigado porque, através da Tua palavra, nós vemos claramente que se buscarmos o Senhor e se relacionar contigo, Pai, essa solidão não fará mais parte da nossa vida. Essa solidão que talvez existe por várias causas ou vários motivos, mas que tem uma solução e um remédio, que é buscar o Senhor, Pai. A partir disso, teremos também relacionamentos saudáveis aqui com outras pessoas. Teremos relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa,
na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa igreja, Pai. Nos ajude a nos relacionarmos com o Senhor e a partir disso estarmos preparados a nos relacionarmos entre outras pessoas. Que a solidão não seja mais uma realidade na vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam viver comunhão profunda com o Senhor e comunhão profunda uns com os outros. E a solidão não seja mais parte da vida de cada um deles, mas sim o amor e o relacionamento profundo. Que seja uma realidade na nossa vida. Nos ajude, nos abençoe e nos proteja. E molde o nosso coração, a nossa visão e o nosso interior de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Que você possa ter um domingo abençoado na presença de Cristo. Fiquem